Fala galera, eu tô aqui com o Pércio Duaik, ele foi um dos palestrantes também na Patek Game Week e hoje eu vou fazer um bate-papo com ele bem rápido, porque afinal de contas a gente tá com pouco tempo, então vamos direto ao que interessa. O Pércio, ele é formado em Economia pela USP e atualmente ele trabalha como desenvolvimento de jogos. Para quem não conhece, o jogo Aritana Pena da Arpia foi desenvolvido pela empresa dele. Então, Pércio, como foi que você direcionou a sua carreira para a área de produção de jogos, você formado em Economia? Eu sou formado em economia, mas a gente teve até um assunto bastante delicado, mas eu e meu irmão, a gente passou por um período ruim da nossa família. O nosso pai teve câncer no cérebro e faleceu. Uau! E quando aconteceu isso, a gente parou um pouco para pensar na vida e falar: será que eu tô feliz do que eu tô fazendo? E eu tinha saído de um banco de investimento, né, um dos maiores do mundo, fui trabalhar na Red Bull, que também é uma empresa legal, e eu não tava. E apesar de ser uma coisa legal, para mim não era boa o suficiente. E quando meu pai faleceu, foi aquele estalo de: será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu posso ter a mesma coisa? E se chegar de repente para mim, o que eu vou ter para pensar no meu leito de morte? Então isso rolou tanto comigo quanto com meu irmão, e a gente falou: não, tá na hora da gente tomar uma atitude, por mais difícil que ela seja. Você iniciar uma carreira de jogos no Brasil, ela é extremamente complicada, mas faltava um empurrão. Infelizmente foi dessa forma, mas eu sei que agora onde a gente estiver tem foi um momento de catarse, né? Eu imagino como deve ser. Você não é o único, eu também estou na mesma. Eu acabo de largar ciências biológicas para tentar jornalismo. Então, se largar um curso de 4 anos, depois de fazer uma federal para mudar de área completamente, é uma coisa arriscada, mas precisa de coragem e também precisa de oportunidade. Eu vi oportunidade e eu fui em frente. Bom que vocês foram bem-sucedidos. Razoavelmente bem-sucedidos. Depende das suas metas, daquilo que você pretendia, mas você tem um jogo lançado no mercado. O problema dele, e até o que eu gosto na verdade, a minha palestra eu gosto muito dela justamente por causa disso. Eu não venho aqui para falar o quanto o meu jogo foi bem sucedido. Em algumas áreas ele realmente foi. Ele é um dos jogos brasileiros mais vendidos no Brasil. Então a gente realmente conseguiu atingir o brasileiro. Pena que esse mercado não é tão legal. Ele foi uma das escolhas da Microsoft para ser levado para a GDC, que é fenomenal, sabe? Poucas pessoas tiveram essa oportunidade. A gente foi o primeiro jogo a ser a primeira empresa brasileira a ser aceita na Microsoft, que é outra sabe? É uma conquista. Uma conquista muito boa. Porém, financeiramente, a gente tropeçou bastante. Apesar de eu ser economista, eu fui preparado para estar na gestão de grandes empresas. Então, quando você vira empreendedor, várias áreas ficam de fora e você se vê na linha de frente dessas áreas. Então, tenho muita culpa minha nesse sentido do Aritana ter fracassado na área financeira. A gente não vendeu bem. Existe a culpa, o mercado a gente não conhecia muito bem, tem uma parcela do mercado, mas tem também uma parcela da nossa administração. Então, o Aritana pode ser entendido como um bom passo, eu acho, da indústria, principalmente porque eu me esforço bastante para passar essa mensagem no sentido de melhorar. Isso realmente é muito bom, porque não é todo mundo que faz. Eu lembro você falando na sua palestra a respeito de todos aqueles problemas. Por que a galera que passa por isso não expõe isso? Por que eles não são honestos em dizer quais são os problemas que os desenvolvedores têm aqui no Brasil? Você acabou respondendo uma das perguntas que eu ia fazer, que é com relação às dificuldades que você teve na hora de fundar a sua empresa. E a outra pergunta que eu tinha para te fazer é: o que você espera do mercado de games nacional? Não no sentido de mercado consumidor, mas no sentido de dessa galera que agora está fazendo curso específico para a área, dessa galera que já está direcionando a sua carreira desde a área acadêmica. O que você espera do mercado nacional daqui a alguns anos? O que eu vejo, na verdade, antes de eu começar a minha série de palestras, como eu disse, o meu livro está por vir, eu esperava um ciclo anual de derrota. Então, por exemplo, conversei com algumas pessoas que estão na área desde 2010 e a opinião deles é sempre a mesma: o Brasil não muda nessa área. A indústria do Brasil, ela é cíclica anualmente, ela não evolui. Então eu comecei a pensar, por que ela não evolui? E a resposta, após o lançamento do Aritana, foi ficando cada vez mais clara. Ela não evolui porque muitas das empresas não sobrevivem para ter o conhecimento que a gente adquiriu. Sim. E muitos ainda têm vergonha do fracasso, sabe? O fracasso Exatamente. Não precisa ser um problema, na verdade é algo que me fortalece. Eu lembro numa palestra que uma pessoa perguntou: você vem aqui falando que é aluno da USP, de economia, e não vendeu o seu jogo. Qual o problema? Incompetência.
Ai, que absurdo. E o pessoal é bem tupetudo, né? Essa é uma coisa que muita gente que produz conteúdo nacional é obrigada a aturar. Aquela coisa da crítica pela crítica, a crítica vazia. Eu vou criticar esse jogo, ele não é tão bom o suficiente, ele não é aquilo que eu esperava que ele fosse. É complicado. Agora, saindo um pouco desse assunto, só para poder descontrair um pouco mais aqui a entrevista, uma enquete que eu tô fazendo com todo mundo que eu tô entrevistando. Qual que é o seu gênero de jogo favorito? Eu tentei, uma das perguntas que eu tentei responder na produção foi como eu faço o jogo que eu amo. E eu tenho vários jogos, tem vários gêneros. Eu poderia falar, por exemplo, Team Fortress 2, eu joguei 1.500 horas, mais ou menos. Uau! Mas também joguei Zelda, quase todos. World of Warcraft, eu deixei 2 meses da minha vida seguidos nele. Uau! Sim, eu acredito que a maioria dos jogadores passa realmente por isso. Dragon Age, Origins, eu terminei no Nightmare 2 vezes, então é uma coisa engraçada que as pessoas começam a conviver comigo, falam que eu tenho alguns problemas com videogame, mas Uau, eu jogo praticamente tudo e eu gosto até dos jogos ruins. Eu jogo algumas coisas que são realmente ruins pra eu realmente. Poxa, é eclético mesmo. Ideia. Bom, já sabendo que você é eclético, então qual que você consideraria o seu jogo favorito de todos os tempos? O jogo que eu admiro foi o Last of Us. Eu acho que é um jogo que eu poderia falar um pouco da minha infância, o Nintendo 64 com Bad for Day, que é algo muito bom, que é só a Rare era a minha empresa favorita quando eu era criança. Eu consumi tudo. Sério? Mas ele vai só pra Microsoft, continua exclusivo, ou vai ser multiplataforma? Não, tá no Kickstarter. Então eles estão vindo. Então, por exemplo, no Nintendo 64 eu me diverti bastante. Eu continuo me divertindo com os jogos da Nintendo. Mas o que eles conseguiram com o Last of Us foi algo bastante emocionante. O Dragon Age pra mim é muito forte. Então eu tenho alguns jogos. Eu acho o jogo realmente uma arte e eu acho que eu curti bastante Team Fortress 2, ainda mais quando tava estressado, eu explodi umas pessoas, mas não é uma boa resposta, eu acho que eu fico nessa banda. Entendi. E só pra poder fechar, eu vi que você abriu espaço pra fazer uma pergunta que até agora ninguém que eu entrevistei deu abertura. Você, apesar de já ter passado dessa fase de um moleque que tem muito tempo livre, você continua se dedicando bastante ao seu hobby, você continua amando jogar videogames. Como é você ser um adulto inserido no mercado de trabalho e ter como hobby principalmente os jogos? Porque é uma indústria que foi envelhecendo junto com a gente. Eu estudei um pouco de administração na faculdade de economia, não tive tanta oportunidade, não estou fazendo isso agora. E eu vejo algumas coisas da pirâmide de Maslow. Nessa pirâmide, as coisas são importantes pra gente. E jogar videogame pra mim é algo que tá próximo da comida. Então, uau, eu entendo você. Eu discuti isso, na verdade, com a minha esposa agora. A primeira coisa que eu falei pra ela foi: se você quer conviver comigo, você tem que saber que pelo menos 1 hora do meu dia é reservado pro videogame. Seja de manhã ou seja à noite, mas eu vou fechar essa porta e você só vai falar comigo depois dessa hora. Porque é algo que faz parte de mim. E eu não aceito nem críticas. Tem que ser. Eu sou assim. Então, eu fico até um pouco chateado. Hoje mesmo eu conversei com um cara que falou: quero muito entrar no mercado de jogos. E o que você joga? Nada. Eu pergunto: legal, mas que parte você faz? Eu sou artista e programador. Você precisa de referências. Eu sei, tem um ditado, não sei agora se é chinês, japonês, sempre, mas ele fala que para você escrever um livro você tem que ter lido 1000. E sim, eu acredito nisso. Para você fazer um bom jogo, você tem que ter jogado. E, por exemplo, eu tenho lá na minha casa um grupo de tabuleiro. Então, a gente joga semanalmente o tabuleiro. Isso. Sou apaixonada por jogos analógicos. E a gente tem uma coleção de mais de 50 jogos. A gente tem até um do Chico Buarque de Holanda que nem ele tem, que ele fez de Ludopad. Então a gente sabe que, por exemplo, o jogo tabuleiro é algo que traz toda a mecânica do jogo, só que de uma forma aberta. Então a gente realmente se esforça para jogar. E é muito de nicho, né? Normalmente é muito cooperativo, você tem toda uma logística, até mesmo uma disciplina em chamar a galera para poder jogar. No Brasil, a gente, quando eu falo que jogo de tabuleiro, o pessoal fala: nossa, eu também joguei jogo da vida. War. Não é, eu sei não como é que é. Isso, a gente tem
coisas muito boas a Galápagos está fazendo agora, uma Sim, série de agora jogos estão trazendo bons. coisas boas. E eu aproveitei quando eu fui lá para os Estados Unidos, eu trouxe todas as navezinhas Star Wars para jogar. Então você já tá jogando X-Wing também? Direto. Eu Eu acho que é um jogo acredito. maravilhoso. Então, assim, é importante você se reunir, e esse é o verdadeiro multiplayer, né? Porque você tá com multiplayer, às vezes, na internet, onde você não vê a cada pessoa, fica um pouco distante. Mas a hora que você tá se divertindo com seus amigos, comendo uma pizza e jogando, você entende muito do jogo. E isso molda a forma como que você pensa. Você pensa em algo mais simples na hora de produzir. Não adianta fazer... Eu sei que eu joguei um jogo de 3DS que era pra rolar dados. Só que a mecânica por trás do jogo, ele se dizia de tabuleiro, mas era tão complexa que por mais que eu tenha tentado entender, eu não conseguia. Então, falta um pouco de jogabilidade. E daí a gente vê a Nintendo, um monte de jogos de madeira, né? Eu tenho alguns jogos de madeira lá em casa, que eles transformam isso no Mario. Então, você precisa de referência, você precisa saber do que está falando para falar bem. Então, o que eu consegui foi aliar, justamente, quanto eu sabia da área de administração de empresas com o que eu gostava de jogo. E descobri que não é só gostar de jogo, mas você ter vontade de jogar até aquilo que é ruim. Eu joguei World of Warcraft, demorou 7 horas, eu queria queimar aquele tabuleiro, mas eu joguei até o final pra ver toda a mecânica. Entendi. E olha, só pra poder finalizar então esse bate-papo, você tem algum recado que você poderia dar pra galera que quer direcionar pro mercado de games, que quer entrar nessa área? O mais importante pra mim, e tem que ser pros outros também, é você ser um autodidata. Então, por exemplo, a hora que você entrar no mercado de games, o mercado de games é muito vasto. E a gente não vai ter pessoas suficientes para ocupar todas as áreas. Então, por exemplo, eu não sei marketing. Não vai vir ninguém pegar pela mão e falar, vou te ensinar marketing. Ou, por exemplo, você tem que fazer uma apresentação em inglês. Ninguém vai chegar e te ensinar, mas você precisa saber inglês, você precisa saber falar inglês, se comunicar em inglês. Você precisa saber, você precisa tentar entender. Então, que eu brinquei na palestra, eu não gosto quando alguém me fala pra mim que vai atacar um nicho sem pensar, porque pra mim isso é preguiça. É preguiça de pensar, é preguiça de pesquisar. Eu agora com a minha esposa, eu acordo 5h40 da manhã pra jogar videogame. Porque é o horário que eu tenho, mas eu não vou abrir mão desse horário. Então as pessoas precisam se esforçar em aprender um pouco mais do que o que é pedido. E às vezes a gente tem essa falta, a gente é um pouco imaturo nesse ponto. Entendi. Bom, galera, para encerrar a entrevista de hoje, eu acabei de conversar com o Pessis e... Felipe, você gostaria de falar alguma coisa? Acho que encerrar é a parte mais difícil pra mim na hora que eu vou gravar algum vídeo. Eu não sei o que eu falo na hora de encerrar. E é isso aí, gente. Até mais.